Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro em Foco. Eu sou Daniel Fung e no vídeo de hoje nós vamos analisar o fundo imobiliário mais popular listado na Bolsa de Valores atualmente, o MXRF11. Nós vamos entender o seu portfólio, entender as mudanças que o fundo vem passando, analisar os seus rendimentos e saber se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peça o seu like no vídeo para que ele ganhe relevância e chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Também lhe convido a se inscrever no meu canal e assim você não perde nenhuma novidade sobre a análise de empresas e fundos imobiliários que eu trago todas as semanas por aqui. Também peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que querem começar a investir em fundos imobiliários ou que desejam investir no MXRF11 e comente aqui abaixo se você investe em MXRF11 ou não, quantas cotas você possui, se é sua maior posição ou não, quais são as curiosidades ou dúvidas que você tem sobre o fundo ou sobre qualquer outra empresa, pois eu sempre respondo aqui abaixo todas as dúvidas que o pessoal comenta aqui. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje, lembrando que todo o conteúdo está no meu blog, danielfung.com, e o link direto para o artigo de hoje está aqui na descrição do vídeo. Então vamos para a apresentação do vídeo de hoje, lembrando que este conteúdo está no meu blog, danielfung.com, o link direto para esta apresentação está na descrição do vídeo. O MXRF11, que é o XP Maxi Renda FI, é um fundo imobiliário do tipo papel, com recursos destinados à aquisição de CRIs, ou seja, não é um fundo híbrido como muitas pessoas o classificavam, até porque até o mês de fevereiro de 2020 o MXRF11 também continha desenvolvimento ou imóveis de tijolos em seu portfólio. Isso já não existe mais, nós vamos analisar o portfólio do MXRF11, mas que fique claro, ele é um fundo de CRI. A gestora é a XP Vista Asset Management e a administradora é o BTG Pactual. O fundo foi constituído em 13 de abril de 2012, então é um dos fundos mais antigos que nós temos na Bolsa de Valores atualmente e já realizou 6 emissões de cotas. O fundo possui 313.725 cotistas, é o fundo com a maior quantidade de cotistas listado na Bolsa de Valores atualmente. Possui aí 182 milhões de cotas distribuídas e um valor patrimonial de 1 bilhão e 834 mil reais, colocando aí entre os maiores fundos imobiliários em valor patrimonial. E lembrando, como eu já expliquei em outros vídeos, eu vou deixar passando aqui em cima nos cards a minha playlist somente sobre fundos imobiliários. Eu já expliquei em outros vídeos que fundos imobiliários com patrimônio líquido acima de 1 bilhão de reais nos moldes atuais, no momento atual do mercado, são considerados fundos grandes. Oxalá que daqui a alguns anos fundos com 5 bilhões, 10 bilhões de reais em patrimônio líquido possam ser enquadrados como fundos grandes. E a cota patrimonial do fundo é de R$ 10,05 e essa é uma curiosidade que muitas pessoas possuem sobre o MXRF11, sobre esse valor da cota nominal, cota patrimonial de R$10, sendo que a maioria negocia aí em torno de R$100, um pouco a mais, um pouco a menos. Temos outros que negociam a 2.000, 3.000, como o BBF11, o FAMB11. Eu vou explicar mais adiante por que esse valor tão baixo na cota, que não necessariamente significa que o preço do fundo esteja barato, tá? O valor da cota do MXRF11, eu gravei este vídeo no dia 22 de janeiro de 2021 e a sua cota havia fechado no valor de R$ 10,49, uma desvalorização de 13,16% em relação aos últimos 12 meses, pois no dia 24 de janeiro de 2020 o valor da cota era de R$ 12,06, que foi o ápice do preço no valor da cota do MXRF11. O seu PVP atual é de 1,04%, o que é bastante condizente com a maioria dos fundos de papel. Fundos de tijolo tendem a negociar um PVP, bons fundos de tijolo tendem a negociar um PVP um pouco mais alto, na casa de 1.1, 1.2 até 1.3, em alguns fundos muito bons, porque os seus imóveis vão valorizando conforme vai passando o tempo e não necessariamente o fundo emite mais cotas para ganhar valor de patrimônio líquido. Os fundos de papel já não têm essa valorização, porque eles não têm ativos tangíveis, que são os imóveis, seja galpão logístico, seja shopping, seja lajes corporativas. Então, como eles só compram dívidas ou outros fundos, que é o caso dos FOFs, então dificilmente eles vão ter uma valorização patrimonial. Então, a forma que os fundos de papel encontram para aumentar o seu valor patrimonial é emitindo mais cotas e aí o mercado tende a corrigir o preço de acordo com o seu novo valor patrimonial. Então, a maioria dos fundos de papel negocia essa casa. Temos algumas exceções, como o HCTR11, o IRDM11,
que negociam a um PVP bastante alto, na casa de 1.2, 1.3, por conta dos altos rendimentos que eles pagam. Então muitas pessoas acabam comprando estes fundos imobiliários e por isso o PVP deles sobe bastante. E explicando por que o MXRF11 possui um valor de cota na casa dos R$10, ocorre que no passado houve um split, né, uma divisão das cotas do MXRF11, igual algumas empresas da Bolsa de Valores fazem com as suas ações. E no caso do MXRF11 foi de 1 para 10, então o cotista que tinha uma cota do MXRF11 de R$100 acabou recebendo 10 cotas de R$10 cada uma. Então foi essa divisão, o desdobramento que aconteceu na época, e por isso que é um valor nominal tão baixo. Vamos analisar o portfólio do MXRF11. Então a gestão do fundo é caracterizada como ativa, porque o objetivo do fundo é distribuir renda através do rendimento gerado pelos seus ativos, seja pelos CRIs, seja pelos fundos imobiliários em carteira, ou seja pelas permutas financeiras. Então, aqui abaixo eu coloquei o portfólio informado no relatório gerencial do fundo, do relatório referente ao mês de dezembro de 2020, e nós podemos ver as classes de ativos investidas pelo MXRF11, 80% CRIs. Então já cai por terra toda aquela... Se alguém insistir em pensar que o MXRF11 era um fundo híbrido, 80% de CRIs não tem como classificá-lo de outra forma que não seja fundo de CRIs. Permutas financeiras 12%, sendo que a gestora promete aumentar esta fatia em 20%, outros 4% em fundos imobiliários e outros 4% em caixa. E o segmento, né, dos investimentos feitos pela MXRF11, que são 37% residencial, 32% crédito corporativo, 27% comercial e os outros 4% caixa. Então, como nós podemos ver, até fevereiro de 2020, de fato, o MXRF11 tinha alguns ativos em imóveis físicos, em tijolo. Porém, a gestão se desfez desses ativos e por uma razão bem simples. Os fundos de papel de CRIs, eles são focados em crédito, em dívidas e não em gestão de patrimônio físico. Então a linha de conhecimento é muito diferente e dificilmente se replica o conhecimento que uma empresa tem de CRIs para um conhecimento de ativos físicos. Então isso parece que tirava um pouco o foco da gestão. Então a gestão, acredito que não, somos um fundo de CRIs, vamos investir majoritariamente em CRIs. E foi isso que fizeram. Então isso já denota uma melhora na gestão, porque eles estão focados no que realmente importa, no objetivo principal do fundo, que é ser um fundo de CRIs e não um fundo de tijolo, né? Então é difícil, e como eu digo, é diferente um KNRI 11, por exemplo, que ele pode ter logística e lajes corporativas. Por mais que sejam segmentos diferentes, no fim das contas eles acabam por gestionar imóveis, por mais que sejam segmentos diferentes. CRIs e lajes ou galpões ou tijolo, né? CRIs e tijolo já são completamente diferentes, né? Então a linha de conhecimento é muito diferente. Então por isso que não casava e não fazia sentido a composição do portfólio do MXRF11 até fevereiro, março de 2020, foi quando a gestão começou a implementar estas mudanças no perfil do fundo. Outra coisa importante é a mudança também no perfil dos CRIs que o MXRF11 está passando. Então ele era um fundo imobiliário de high yield, ou seja, que eram operações arriscadas, assim como o HCTR11. Vou deixar aqui o vídeo onde eu fiz análise sobre o HCTR11 explicando como o fundo trabalha, quais são os ativos, por que ele é um high yield. E o MXRF11 está passando a ser um high grade, ou seja, que possui clientes corporativos grandes que dão maior segurança e evitam operações arriscadas. Então, se nós analisarmos os últimos contratos, as últimas operações de CRIs adquiridas pelo MXRF11, isso fica muito claro. Algumas aquisições feitas nos últimos meses foram de obras como as empresas Helbor, Direcional, Vitacom, que tem foco em edifícios corporativos e que são empresas grandes e muito seguras, e também compraram outras operações de Magazine Luiza, Redditor, Grupo Pão de Açúcar. Também são empresas seguras, que as securitizadoras que securitizam essas operações de CRIs dessas empresas
com certeza não terão problemas em repassar os rendimentos ao fundo. Então, perceba que as últimas operações são sempre referentes a grandes empresas, empresas seguras, o que também demonstra uma mudança de perfil, como eu disse, de high yield para high grade. Isso é muito importante, por quê? Porque a gestão já sabe o que quer para o fundo. Um fundo focado em CRIs de grandes empresas com maior estabilidade, um dividendo menor, uma distribuição de rendimento menor para o cotista, porém com maior segurança. Então este é o foco do fundo quando foi emitido o relatório de março de 2020 pela gestora do MXRF11. E outra linha de argumentação que corrobora com essa mudança de high yield para high grade por parte da gestão do MXRF11 são os indexadores dos contratos de CRI. Quando eu fiz o vídeo sobre o HCTR11, nós vimos que 52% aproximadamente dos contratos de CRI do HCTR11 eram indexados ao IGPM, e isso justifica os rendimentos distribuídos atualmente pelo fundo. No caso do MXRF11, por ele querer ser um high grade, ou seja, ele quer ter maior estabilidade, maior segurança, então ele vai priorizar indexar contratos em indexadores mais estáveis, que é o caso do CDI e do IPCA. O IGPM varia muito, porque ele tem a sua forma de medição que é diferente do IPCA e do CDI, e além de variarem pouco, eles também têm um valor muito baixo. Então o IPCA atualmente na casa dos 4%, o CDI na casa de 1,5% ao ano, então isso traz maior estabilidade para os contratos e ajuda a evitar qualquer problema de contratos futuros com a securitizadora. Então dificilmente, não quer dizer que é impossível, o MXRF11 vai sofrer com algum default com os novos contratos adquiridos. Nós vamos ver casos passados que o MXRF11 ainda está sofrendo com esses contratos mal feitos, mas acredito que a partir de agora serão muito nessa linha. Então, para o futuro, provavelmente haverá pouca variação de receita de CRIs no MXRF11, diferentemente do que nós vimos nos fundos high yield, onde varia muito a receita de CRI de mês para mês, principalmente nos últimos meses por causa da alta variação que nós tivemos no IGPM. Então, isso é um ponto que o cotista tem que ter ideia, tem que saber que no futuro pode ser que haja outras fontes de receitas, que o fundo faça mais emissões de cotas, adquira mais operações de CRIs e aumente a sua receita de CRIs, com certeza. Mas no que tange aos indexadores, aos reajustes por parte dos indexadores, isso vai ficar muito estável. Então o MXRF11 caminha para ser um fundo com receita, com distribuição muito estável, muito previsível. E outro quesito também que comprova muito este argumento são os vencimentos e as durations dos contratos de CRIs dentro da carteira do fundo. Eu já expliquei no vídeo que eu fiz sobre HCTR11 o que é o vencimento, o que é a duration. Basicamente, o vencimento é quando acaba o contrato de CRIs e o duration é o tempo que o fundo tem para receber aqueles pagamentos da securitização. Então, no mundo ideal, quanto maior o vencimento e menor a duration de um contrato, é mais seguro para o fundo, porque ele vai receber de forma muito rápida um valor de uma securitização que vence no longo prazo. E como nós podemos ver aqui, eu fiz até os cálculos que eu deixei no blog, lá no danielfung.com, o link está aqui na descrição. 66% do fluxo de pagamento termina em 2025 na carteira atual do fundo. E 52% das operações vencem a partir de 2028, ou seja, o fundo vai receber 66% de pagamento até o final de 2025, com metade do contrato vencendo de 2028 para frente. Então repare que essa janela, esse espaço de tempo traz maior segurança para as operações do fundo. Então isso é muito importante porque aumenta a previsibilidade, diminui o tempo para poder acontecer alguma coisa de errado e o fundo levar um default. Agora, analisando um pouco o portfólio de permutas financeiras, atualmente o fundo conta com 220 milhões de reais em projetos e no mês de dezembro foram feitos 3 novos investimentos em permuta financeira.
rapidamente explicando o que é permuta financeira, imagine que uma empresa tem um terreno, outra empresa quer fazer uma construção, então eles, ao invés de um comprar do outro, eles criam uma empresa chamada SPE, que é Sociedade de Propósito Específico, onde o propósito específico daquela sociedade é levantar um empreendimento, e aí cada um recebe a sua parte, e depois do empreendimento finalizado, aquela sociedade não existe mais. Então é uma espécie de CNPJ temporário. E é importante analisar o fluxo de pagamento dessa permuta financeira. Aqui, pegando o relatório gerencial do MXRF11, eles colocam esse gráfico que eu mostro aqui para vocês na tela, um exemplo de uma obra de 4 anos. Então, em 4 anos de obra, durante os 3 anos e meio iniciais da obra, que é antes de sair o habite-se, o habite-se é quando já terminou toda a papelada, a burocracia com a prefeitura local, o fundo recebe cerca de 20% do fluxo de pagamento, ou seja, aqueles pagamentos eles ocorrem muito pouquinho, um valor muito baixo. Abaixo eu vou mostrar uma tabela para vocês que o valor chega a ser quase irrelevante na cota dentro do fundo. E nos 6 últimos meses, ou seja, tendo o habite-se, que aí já provavelmente não há nenhum risco burocrático daquela obra ter problema, ser embargada, enfim, aí o fundo recebe 80% do fluxo de pagamento referente àquele projeto. Ou seja, imagina que o fundo vai recebendo lá 1 centavo por mês, por 3 anos e meio, e aí nos últimos 6 meses ele passa a receber 5 centavos por mês. Exemplo, não tem ideia de valores. Ou seja, o fundo, até eles deixam isso muito claro, que caso haja uma distribuição de rendimentos em valores acima do habitual por referência a pagamentos recebidos por permuta financeira, isso não deve ser encarado como efeito não recorrente. E por que isso? Porque todos os meses o fundo, ou trimestralmente, semestralmente, enfim, mas com uma certa periodicidade, o fundo recebe pagamentos referentes à permuta financeira, mas com um valor muito baixo. E eventualmente, saindo toda essa documentação, acontecendo todo esse fluxo que nós vemos nesse gráfico, eventualmente ele pode receber um valor acima, porque é referente a esses 80% que ficavam pendentes da documentação. Então, e por que o MXRF11 faz isso? Porque eles só distribuem o que está em caixa. Eles não, vamos supor que o MXRF11 tenha 3 centavos por cota a receber nos próximos 12 meses. Eles não distribuem esse valor enquanto o dinheiro não entrar no caixa. Eles trabalham com regime de caixa. Ou seja, somente é distribuído o que a empresa efetivamente tem no seu caixa para distribuir aos cotistas. Eles não fazem nenhuma previsão futura, nenhum pagamento de algo que está por receber, porque eventualmente pode ser que eles não recebam. Então isso é importante saber disso, ou seja, o fundo só distribui o que eles realmente têm em dinheiro. E esse fluxo das permutas, que hoje representa 12% da carteira do fundo, eles são irregulares, mas eles nunca deixam de acontecer. Então isso o fundo fala, não encarem como efeito não recorrente. Então você, cotista, é bom saber disso, porque eventualmente pode haver meses que o fundo distribua talvez 2, 3, 4 centavos a mais por cota, que pode ser proveniente de uma receita de um repasse desses 80% do fluxo financeiro de uma permuta financeira. Então eu deixo aqui tudo muito bem explicadinho no blog, e aqui eu coloco uma imagem onde mostra, de acordo com a administradora do fundo, como é o fluxo de pagamento dessas permutas. Então nós podemos ver aqui que ao longo de 2020, essas permutas geraram cerca de 9 centavos por cota em um ano, só no ano 2020. Porém, em 2018, eles geraram 19 centavos por cota. Ou seja, considerando que são obras de longo prazo, pode haver anos que o fundo faça uma boa distribuição de rendimentos baseado nessa permuta financeira, e lembrando que, com o passar do tempo, o fundo vai aumentar sua participação, chegando a alocar até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras. Por último, a carteira de fundos imobiliários do fundo não é muito relevante, são 4% apenas, e o fundo distribui isso em 5 fundos imobiliários, 3 de CRIs, 2 de tijolo, rende alguma coisa ali dentro do fundo, mas nada muito relevante, como nós vemos aqui no demonstrativo. Ao analisar os dividendos distribuídos pelo MXRF11, são sempre distribuídos no 10º dia útil, que costuma ser ali para o dia 15, 14, 16 de cada mês. A data base é sempre o último dia do mês anterior ao pagamento, e é em função de 95% do lucro obtido no período.
Então, como nós podemos ver aqui, as receitas, ó, 11 milhões, dos 14 milhões de reais de receita que o fundo teve em dezembro, 11 milhões e 800 referentes a CRIs, o que é muita coisa, e o restante lucro imobiliário, receitas de LCI, de fundos imobiliários. Então, o que garante boa parte dessa receita, sem dúvida, são as receitas provenientes de CRIs. E, como eu disse, o fundo trabalha para ter uma receita cada vez mais estável, cada vez mais segura, investindo em imóveis e em operações, perdão, imóveis não, eles não investem mais em imóveis, investindo em operações high grade. O dividend yield dos últimos 12 meses do MXRF11 está em 8,20% ao ano, que dá uma média de 7 centavos por cota mês, e o dividend yield mensal foi de 0,67% ao mês nos últimos 12 meses. Tendência é que isso permaneça para os próximos meses, conforme o fundo aumenta a sua participação em CRIs, o fundo talvez faça menos giro de carteira, menos negociações também de cotas de fundos imobiliários para obter essas receitas, e essa é uma observação importante, porque lá em março, abril de 2020, houve distribuições aí de 9 centavos por cota, 11 centavos por cota, muita gente se empolgou no mercado, mas o fundo deixou claro que aquilo ali eram eventos não recorrentes, porque eram giros de carteira onde o fundo conseguiu grandes lucros entre compra e vendas de papéis de fundos imobiliários, e com isso eles conseguiram aumentar o valor dos rendimentos. Mas o fundo, o MXRF11, a sua receita, o resultado por cota chega aí em torno de 5 a 6 centavos por cota, e o restante, aquelas diferentes, pode vir de permuta, pode vir de giro de carteira. Então é muito importante saber disso, porque pode haver meses que o fundo distribua 6, 5 centavos por cota. Os riscos do MXRF11, eu elenquei aqui 3 itens que o cotista deve ficar de olho. O primeiro é o portfólio. Então, por mais que o MXRF11 esteja migrando de um portfólio high yield para um high grade nas operações CRIs, é uma novidade para o fundo. Eles há menos de um ano estão trabalhando em cima disso, então vamos ver como é que a gestora do fundo se comporta com este novo perfil de portfólio. Ainda tem um passivo de algumas aquisições ruins que o fundo fez anteriormente, então isso é ruim, porque pode gerar dívidas, pode gerar gastos para o fundo que não estavam previstos. Então vamos ver como é que o fundo lida com essas situações. Queda de distribuição de rendimentos. Essa mudança também pode gerar uma queda no resultado financeiro por cota e, consequentemente, queda de distribuição de rendimentos por parte da MXRF11, como já aconteceu lá no começo do ano de 2020, porque o fundo fazia muito giro de carteira. Então vamos ver como é que eles lidam com isso. No momento está bastante estável, na casa de 6, 7 centavos por cota. E por último, o aumento nas permutas financeiras no portfólio. Como eu disse, toda permuta financeira entende-se uma operação de crédito de desenvolvimento, de obras. Obviamente tem uma securitizadora por trás, que é quem paga para o fundo. A securitizadora recebe, tem que receber de quem está fazendo aquele financiamento e pagar para o fundo. Normalmente esse fluxo de pagamento ele não é uniforme, ou seja, a securitizadora paga mais para o fundo do que recebe do financiamento, mas obviamente está virando uma tendência entre fundos imobiliários a entrada em desenvolvimento, em obras, e obviamente obras pode haver problemas, pode haver atrasos. O Brasil tem uma instabilidade jurídica muito ruim em questão de obras de grande porte. Enfim, tem aquelas questões ambientais. Recentemente houve um caso com a ENG, da obra lá da Gralha Azul, 60% da obra concluída, e um juiz do Paraná simplesmente resolveu embargar a obra. Então o Brasil não é muito seguro juridicamente quanto a obras de grandes empresas, e é sempre um risco ter uma parte em desenvolvimento dentro de um fundo imobiliário. E aí, respondendo à pergunta inicial deste vídeo, se vale a pena ou não investir no MXRF11, eu sempre lembro aqui que você, investidor, é quem deve decidir. Eu vou apresentar algumas vantagens e desvantagens. Lembrando que todo este conteúdo está no meu blog danielfung.com, o link para este artigo está na descrição do vídeo. E aproveito, antes de responder essa pergunta, pedir o seu like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal também se este tipo de assunto lhe interessa. Eu trago aqui sempre conteúdos de análise sobre empresas, fundos imobiliários, então acesse o canal e veja os outros vídeos. Aqui na descrição também do vídeo eu vou deixar alguns vídeos passados que eu gravei sobre análise de fundos imobiliários e ações. E aí, vale a pena ou não investir em MXRF11?
As vantagens deste fundo. Tem um valor nominal muito baixo, de R$10, então isso é muito bom, porque muita gente usa, ganhei R$30 de rendimentos de um fundo imobiliário. O cara vai lá e compra 3 cotas de MXRF11 e ganha um pouco mais de dinheiro em cima disso, então muito interessante. Um dividend yield de 8,20% nos últimos 12 meses, o que é bastante positivo, aí um pouco acima da média do mercado, que trabalha entre 5% e 6%. Está passando por uma mudança de mentalidade na gestão, de high yield para high grade, tornando-se um fundo um pouco mais seguro e também trabalhando para aumentar sua renda recorrente e deixar um dividend yield mais estável. Então essas são as vantagens do MXRF11, muito boas no meu ponto de vista, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação. Mas também o MXRF11 possui algumas desvantagens. Ele possui um passivo ruim referente à má gestão que havia no passado, então tem algumas operações que não são nada positivas para o fundo. Então vamos ver como é que desenrolam essas coisas no futuro. Dentro do relatório gerencial há a situação de cada operação. Algumas empresas que faliram simplesmente vão dar calote e o fundo não tem o que fazer nesse caso, talvez assuma, vamos ver. O fato do fundo passar por uma mudança de perfil, por mais que seja de um perfil melhor, né, essa mudança ela é melhor para o fundo, mas é uma mudança e toda mudança gera um pouco de apreensão, necessita de adquirir conhecimento. Então vamos ver como é que a gestora do fundo se comporta com essa nova filosofia. E 20% do portfólio em securitização de desenvolvimento, com as permutas financeiras, o que tem um risco muito grande para o longo prazo, conforme expliquei anteriormente. O Brasil não é estável juridicamente, então essas obras podem sim dificultar um pouco a vida do MXRF11. Então pessoal, por este vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui abaixo se você investe ou não em MXRF11, o que você espera para o futuro do fundo. Também peço o like no vídeo, sua inscrição aqui no canal. E por este vídeo é isso, tchau, tchau!